Grande Maerval, bom dia. Bom dia, pessoal. E aí, bom dia, bom dia. Conseguindo ouvir? Tudo bem? Deixa eu já chamar o Maerval para nossa live. Esse cara tem muito a compartilhar com todos nós. Eu tenho muita gratidão. Vamos lá. Conectando aqui. Fala, companheiro. Bom dia, meu amigo. E aí? Bom dia. Você está me Tudo bem ouvindo bem? contigo? Tô te ouvindo perfeitamente bem. Como Tá você está, em legal. primeiro lugar? Tô bem, e você, rapaz? Graças a Deus, cara. Que privilégio grande falar contigo, que coisa boa conversar contigo de novo. Só Você é que um cara você vê. que você sabe muito bem o carinho que eu tenho por você. Já te falei isso algumas vezes e não canso de repetir. E falo para todo mundo ouvir que você é um cara que transformou a minha carreira, que mudou o rumo da minha carreira. De um cara, é verdade, de um cara que era trabalhava buscando informação para mim, para o meu crescimento, de uma forma até egoísta, de uma forma assim. E depois que eu te conheci, isso mudou completamente. Eu falei, cara, o que esse cara faz para o mercado imobiliário faz total sentido. Ele compartilha com todas as pessoas. Ele sai lá de Maceió para ir lá para Aracaju dar um curso sem ganhar nada com isso. Ou seja, qual é a dele? O que ele ganha em fazer isso? E depois eu entendi o que você ganha, que é partilhar com todo o mercado, é fazer a maré subir. E eu passei a adotar, a copiar você nesse sentido e fazer isso também nos meus relacionamentos e, né, e para onde eu passo. Então, isso é culpa sua, ou mérito seu, melhor dizendo, né? Eu queria te agradecer muito. Que nada, mas eu também sou muito grato a você, porque foi muito bacana quando eu lhe conheci, porque a gente, na verdade, quando a gente começa a fazer um trabalho voluntário, a gente é muito criticado até pela família, né? Sim, sim. Porque o negócio é ganhar dinheiro, as pessoas só pensam em ganhar dinheiro, né? Então, assim, na medida em que você está fazendo esse trabalho voluntário como você está fazendo agora, aí a tua mãe olha, pô, meu filho está perdendo tempo, por que que ele não está ganhando dinheiro? Os meus filhos ficavam, painho, para com isso, ou você vai ser palestrante, ou você, o que é que você ganha, o que é que você ganha com isso? E na verdade você é testemunha, já deve ter tido essa experiência, na verdade a gente acaba colocando dinheiro do bolso para fazer as coisas, né? Porque é o nosso propósito. Exato. Então, quando eu entro na corretagem, né, deixa eu me apresentar para quem para sua audiência aí, a Viné acabou de entrar aí. Grande Vinéia. Eu Vi que a sou, Tati está aí também. eu sou o Maeval aqui de Maceió, tenho 25, 26 anos de corretagem, né? E na verdade, eu acho engraçado quando as pessoas dizem assim, ah, eu trabalho por amor. Não é por amor, né? Na verdade, eu fui trabalhar para ganhar dinheiro na corretagem, né? Sim, claro. Porque eu já tinha um bom emprego, que era o Banco do Brasil, mas era status. Então, assim, eu sou um cara que eu não gosto de viver de status. Eu gosto de viver bem e necessariamente não preciso ter status. Eu quero ter qualidade de vida, queria dar o melhor para os meus filhos, né? E eu encontrei na corretagem, cara, uma coisa fantástica que eu acho que até hoje ainda existe, por quê? Porque é um mercado cheio de oportunidades, né? Porque as dificuldades, elas existem em todas as esferas. Eu fico um pouco triste quando nós do mercado imobiliário puxamos para nós as dores do mundo todinha, né? Eu vejo agora que os corretores estão... A pandemia parece que caiu só sobre os corretores. Que nada, cara. A pandemia caiu sobre o mundo inteiro, Fato. né? E você não tem que ser vítima, né, desse processo. Então, a gente voltando para o nosso tema aqui, que a gente prometeu que a gente ia segurar no tema, né? Seguiu o tema. Seguir o tema. Então, quando eu entrei no mercado imobiliário, que eu saio do Banco do Brasil, eu me deparo com uma realidade muito difícil para mim, que era ter relacionamento com meus colegas corretores. E eu não me conformei com aquilo, eu achava que aquilo não era normal, né? Mas só que foi uma luta muito difícil. A Uma Vinéia, luta muito... a Vinéia disse que vai botar uma Kombi aqui, um Camaro para botar do lado dessa Kombi, que tô esperando, viu, Vi? Olha, que eu trouxe para Desculpa aí. homenagear ela aqui, ó. Isso Boa, aqui é, garoto. isso aqui é fruto de relacionamento, né? Então, assim, Boa. tá. Pierre, que disse que não vai assistir as nossas lives, olha, Tati, para homenagear vocês aqui, ó. Olha aí. Tá? Então, Rei, assim, rei dos relacionamentos. isso aqui da Regiane Bandeira, ó, eu trouxe para mostrar para você, entendeu? Show. Tá? Show. Isso aqui da Carla Salm, que já foi um contato através de Paulo de Vilhena, lá em Portugal. Ela teve a gentileza de fazer essa lembrança. Era para tomar, mas eu nem tomo, entendeu? Para guardar de lembrança. Olha aqui, Pierre Xavier.
Isso aqui tá na minha sala, no melhor lugar do mundo, na minha sala, tá? Top. Junto das porcelanas da minha mulher, viu, Pierre? Então, Atlan, quando eu me deparei com esse mercado, eu não me conformei de que não tinha contato. Então, como que eu ia crescer profissionalmente no mercado imobiliário se eu não tinha contato com as pessoas, se eu não tinha conhecimento, se eu não tinha informação, né? Uhum. E aí, para a gente não se alongar muito, tudo começa a acontecer quando eu conheço o Roberto Pantoja. Que as pessoas não têm ideia da força da internet para relacionamentos, né? Eu vi um vídeo do Roberto no YouTube, eu falei, pô, esse cara é fake, esse cara não existe, porque tudo que esse cara está entregando aqui no YouTube, esse cara deve ser um cara para ganhar dinheiro, né? E eu sou um cara que tem uma antena muito ligada para as pessoas que estão ali para ganhar dinheiro e para as pessoas que estão para fazer entrega. Então eu fui em busca do Roberto, né? E aí o cara foi super simpatia, gentileza. Quando eu conheço o Roberto, e aí eu começo a ver que ali realmente existia uma pessoa que tinha os mesmos princípios que eu tinha. Um cara que buscava fazer relacionamento e fazer entrega. E é tão louco falar para você que agora eu começo a rir de tudo isso, que quando eu fiz o primeiro curso com o Roberto Pantoja aqui em Maceió, eu exigi que ele fizesse 3 dias. E a gente ri quando a gente conta essa história, porque o Roberto deu 3 dias de curso. Porque eu vinha de uma formação de que o importante era fazer cursos, não palestras, né? E eu já estava me perguntando, pensando, será que essa pandemia não vai fazer a gente repensar as nossas palestras de 15 minutos, de 10 minutos, de meia hora? Porque estava todo mundo numa correria louca, né? Ninguém queria parar para fazer nada, porque não tinha tempo, não tinha tempo, não tinha tempo. E agora, todo mundo tem tempo. Então, quando a gente vai falar de relacionamento, uma das coisas que me fez muito crescer na vida foi estar sempre perto dos bons. Se não for bom, não se cria perto de mim, tá? E isso começou lá na escola. Desde quando eu comecei a estudar, a nossa equipe era melhor, a gente era os melhores colegas. Eu não era bom sozinho, eu era bom na equipe. Claro. Porque a gente fazia aquela troca de valores, não sabia uma coisa, não sabia outra. Então, desde a escola, que eu sempre procurei me juntar aos melhores colegas da escola. E aí isso foi norteando a minha vida. Então, assim, já na escola eu consegui criar um relacionamento fantástico e isso vai norteando a minha vida. Quando eu entro no Banco do Brasil, também o Banco do Brasil é uma grande escola. Apesar da sociedade às vezes ter as suas reclamações, mas internamente é uma família, tá? É uma comunidade. E aí eu vendo essa realidade para a corretagem. Então, o que é que eu fiz? Eu vou começar a fazer cursos para os colegas corretores de imóvel. Vou ganhar dinheiro com isso? Não, eu nunca tive a pretensão de ser palestrante, né? Então, para você criar essa rede de relacionamento, você tem que gostar de servir. Porque se você não gostar de servir as pessoas, você não consegue construir. Sentido. Não faz sentido, porque, por exemplo, eu vou me aproximar de você apenas por interesses? Não existe. O relacionamento tem que ser construído a partir do que é que eu posso entregar para você. Né? Aí você consegue, a partir disso, você consegue construir relacionamento, né? Então, se você não gosta de servir, dificilmente você não vai construir uma rede de relacionamentos, certo? Então, eu percebi que na corretagem, ou eu fazia uma rede de relacionamento com pessoas de autoconhecimento, ou eu ia desistir dessa profissão. Porque é uma profissão que você sempre tem que estar se motivando, você tem que estar se reciclando, tem que estar trocando informação com as pessoas. Então foi a partir daí que isso foi criando corpo em mim, através desse primeiro contato com o Roberto Pantoja. E uma segunda pessoa que foi muito importante nesse contexto todo foi o Guilherme Carnicelli, porque o Guilherme, a gente fez o curso com ele, Top Produtos, do qual você participou lá em Aracaju, mas nós temos aqui em Maceió. E o Guilherme deu esse insight assim, olha, segue fulano, segue cicrano, adiciona ele no Facebook, a gente usava muito Facebook naquela época, adiciona fulano, Então, eu devo muito isso ao Guilherme, Carnicelli, né? E é engraçado que a gente... Foi criando uma comunidade aí, né? Vinéia, Pierre, Glauci, um monte de gente, não vou ficar citando o nome, mas um monte de gente que foi um acompanhando o outro aqui, isso foi criando uma família, né? Isso que é bacana. Exatamente, porque veja bem, nós temos que melhorar nossas competências de comunicação. Quem não melhorar suas competências de comunicação vai estar fadado ao fracasso, né? Justo. E você veja que
É tão engraçado quando o Roberto Antônio diz que os bons estão sempre juntos. Que os Eu, bons são eu sempre. sempre, eu sempre falo, os semelhantes se atraem. É, é engraçado que eu fico pensando assim, poxa, eu tô junto do Akan, do Pierre, da Tati, da Viné, do Roberto, do Denis Levati, tanta gente bacana. E é difícil a profissão, não é fácil, né? É uma luta. Eu fico pensando assim, e os meus colegas que não estão nessa onda, como que eles estão vivendo, né? Como que eles estão Uhum. fazendo, né? Então, e aí, eu acho que se você não desenvolver essa competência, porque necessariamente você não precisa nascer com tudo, mas você pode desenvolver essas habilidades, né? E Uhum. como que você Sim. desenvolve, né? Buscando, né? Aprendendo, se interessando pelo outro, né? Construindo relacionamentos, né? Que necessariamente não precisa ser um amigo íntimo, mas pode ser um relacionamento profissional, pode ser um relacionamento de contato, né? Não, exato. Eu E acho uma coisa fantástica em você, Mairval, é que você tem isso de uma originalidade, de uma forma tão genuína. Quando a gente fala a palavra genuína, hoje em dia tem gente que usa isso como um clichê e acaba não praticando isso de verdade no seu dia a dia. Mas você é diferente, você faz isso porque esse é você, é a sua essência. É verdade. Assim, eu me lembro quando a gente esteve aí no curso, antes de ir embora, nós estávamos atrasados para ir no aeroporto, e você deu uma desculpa que tinha que passar não sei aonde para pegar não sei quem, e eu preocupadaço que eu ia perder o voo. E você foi lá pegar um mimo que era um porta-retrato que você tinha feito com a minha foto. Cara, eu falei, olha o que esse cara tá fazendo, olha os detalhes que ele pensa, e a gente sabe que aquilo ali é você, sabe? Então acho que isso constrói esse networking gigantesco de pessoas iguais a você, porque você tem um coração do tamanho do mundo, sabe? E eu acho que as pessoas que não conhecem o Marval precisam começar a seguir o Marval, precisam começar, é verdade, começar a entender o porquê que esse cara tem o sucesso que ele tem, né? Por que que ele largou um banco do Brasil, basicamente, e virou muito mais, tem muito mais sucesso na carreira imobiliária, porque ele faz de coração, porque ele se doa, porque ele se entrega e o mundo devolve. Então acho que isso você ensina para todos nós que somos os teus seguidores, os teus fãs, te admiramos demais, é verdade. Mas assim, eu queria falar para você que se não fosse vocês, a gente às vezes até desiste, né? Porque você, assim, as coisas negativas, elas são muito fortes, né? Existe sempre uma luta do mal contra o bem. Então, se a gente não se pega ao bem, a gente vai cair no fracasso. Então, quando eu conheço vocês, você, o Pierre, como eu já falei, o Roberto, agora o Denis Levar, que a gente está se conhecendo, o Felipe Adal, a gente desiste, porque o mundo todo coloca na sua cabeça que isso é errado, né? Uhum. Aí a gente vê lá, as minhas leituras, o Arquimedes, que era um matemático, tá, etc., lá, 287 a.C., ele já falava na alavancagem, né? Que é você ter os resultados com menor esforço. Então, como que a gente Paulo de consegue Vilhena fala muito sobre isso, né? então, como que a gente consegue ter esse resultado com menos esforço? Essa rede de contatos que nós conseguimos criar no Brasil inteiro, né? Que às vezes eu fico pensando como que nós conseguimos, né? Porque a gente conseguiu criar um movimento que eu digo que não fui eu que criei, foi o Pierre, foi você que na época ia palestrar, mas não deu certo na época. A Glauce, eu acho, é um pequeno detalhezinho que faz toda a diferença. A Glauce veio para Maceió, participar de um curso de Fabrício Medeiros e ela queria me conhecer. Olha que Sim. louco. E a Glauce interrompe o curso dela lá, 15 minutos, para encontrar comigo, para tomar um cafezinho no Paris Café. Olha que pessoa com o DNA diferente de todo mundo. Porque Olha, como que você olha interrompe? a presença ilustre, a Eliane na área, queridíssima. Acabou de fazer uma live sensacional com a Vitacom. Uma não, Deixa eu... várias, né? Vai fazer mais outra agora à tarde. Uma pessoa A ímpar. Eliane também é outro exemplo. Por exemplo, ela veio para Maceió fazer um Sem evento dúvida. que era não sei o que das mulheres, no Cresce, né? E eu não fui porque a chamada era para as mulheres. Eu estou em casa, eu tô em casa deitado e a Eliane me liga. Querido, que ela tem aquela voz doce, maravilhosa, né? Querido, cadê você que não está aqui? Eu não estou lhe vendo. Eu falei, pô, Eliane, mas não só é para mulheres? Cara, na hora que você recebe uma ligação de Eliane Ribeiro, você está deitado, você tem que sair da sua zona de conforto. Pelo amor de Deus, né? Com essa honra. Então, tomei banho rapidamente, troquei de roupa e fui lá, porque era uma amiga de outro país, que
que mora em outro país, ela é brasileira, mas E que, assim como você, se doa como ninguém para fazer os outros melhores, para fazer a profissão melhor, para trazer mais dignidade para nossa classe, né? Então, eu acho que é uma pessoa que está lá em cima, uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Ela está no auge da carreira imobiliária e ela conversa com todo mundo, se dedica a todo mundo, porque ela sabe como foi que ela começou. Ela conta muito bem como foi o início dela, né? Que foi de uma situação ruim que ela conseguiu, com muito esforço, inverter esse jogo. E hoje ela faz isso com também uma originalidade, uma naturalidade que é uma coisa linda. Então, assim, Acla, nós do mercado imobiliário precisamos cada vez mais reforçar isso. Eu vou dar um exemplo seu, por acaso. A gente se encontrou em Aracaju e, por sorte, nos sentamos na mesma mesa para almoçarmos. E naquele momento, você vai contar os seus erros, você não vai contar os seus acertos, né? Você vai contar aquela sua história lá dos Estados Unidos, que atraiu a atenção de todo mundo. Então, naquela mesa estava eu, você e o Guilherme Carnicelli. Aí eu lhe pergunto, quem que sobrou para você daquela mesa, daquele almoço? Talvez somente eu e o Guilherme, né? Então, o relacionamento é muito de quem quer, né? De quem quer se conectar com o outro. Então eu falei, pô, tem que conhecer esse cara, tem que estar junto desse cara. E eu sempre dizia para mim mesmo, o meu sonho é que o mercado brasileiro conheça um dia o Akram Rajab, né? E eu me lembro, até passou agora, que a gente fez o primeiro vídeo lá na sala, e a gente, todo mundo tímido. Nossa senhora, que... Eu fiquei olhando, cara, a parte boa daquele vídeo é vou ver como a gente evolui, né? Porque eu morri de vergonha. Falei, cara, eu tava todo fechado, todo travado, envergonhado. Mas aquilo já era... Nem sabia que você ia gravar, nem sabia o que falar. Aquilo já era coisa do Roberto Pantoja colocando na cabeça da gente. Então, olha só. Verdade. E aí, eu vou para Ilhéus, na Bahia, porque você tinha vindo a Maceió me visitar, você, Zé Azevedo, Rejane, etc. Tal. E aí eu falei, pô, a gente tem que devolver para esse cara. Aí foi eu, Alisson, Gilberto, foi uma super turma. Thiago, né? E aí, olha que louco. A gente chega lá, você nos recebe, deu uns canos na gente, não deixou a gente pagar absolutamente nada. E aí eu fico louco, porque quando eu vou saindo fechando a conta lá, fazendo check, aí o cara fala assim, tá tudo pago. Eu falei, pô, como que pode isso? Não tá aqui no nome da Remax, Léo. Eu falei, ele é louco. Então, assim, são essas coisas, né? São essas coisas que vai fazendo a diferença, né? Então, assim, aí, por que o Akram fez isso? Ah, o Marval é rico, o Marval é milionário? Não, você fez isso porque você queria fazer uma conexão, queria fazer um relacionamento, né? Então, o que é que eu hoje pontuo na questão dos relacionamentos? Eu acho que a internet hoje é uma ferramenta muito, muito boa. Por exemplo, eu tenho paixão pelo Máximo Forte. Então, eu não tenho pudor. Eu vou lá no Message, que ele usa muito o Message. Tudo bem, Máximo, aqui é o Marval, de Maceió, sou seu fã, admiro o seu trabalho, acompanho você nas redes sociais. Tá. E aí eu vou a Portugal. E eu falei, Márcio, eu quero lhe conhecer. Aí ele falou, Marval, eu estou numa semana super ocupado. Olha que louco. Eu estou montando a mostra de cinema italiano, que ele faz essa mostra de cinema lá em Portugal. E eu só tenho uma horinha para você às 17 horas, no sábado. Imagine, Máximo Forte, não me conhece pessoalmente, nunca nos vimos, né? Eu não tinha comprado o livro dele até então, porque aqui no Brasil não vendia. E o cara reserva um horário para mim, lá no shopping Colombo, fui eu e o Roberto Pantoja. E eu falei, pô, as pessoas mais importantes são as pessoas mais fáceis de você se relacionar. E o Máximo Forte interrompe, e ele fala, mas a mostra é hoje à noite, mas eu vim só para te conhecer. Olha que coisa fantástica. Fantástico. Falar em fantástico, entrou uma pessoa fantástica nessa live, duas. Né? A Mônica Silva, queridíssima, uma fera também que tem feito toda a diferença aí na nossa vida, não apenas na nossa carreira. Guilherme Carnicelli também, outro grande amigo, um cara fenomenal, que você comentou aí agora, a gente estava, né? Tudo começou aí a partir dos cursos do Guilherme, então um beijo grande a todo mundo, Felipe também na área, minha mãe na live, aí sim, a pessoa mais especial do mundo, né? Então, show. Que bom. Beijo a todos. Então, quando você me convidou para falar sobre relacionamento, eu falei, pô, é um tema que aparentemente parece fácil, né? E ao mesmo tempo não é tão fácil assim, né? Então, assim, tem interesse pelas pessoas, porque, por exemplo, o Máximo Forte ficou
cravado em mim aquela gentileza dele de ir me receber lá no Shopping Colombo, né? E me fizeram um passeio para Coimbra e falei, eu não vou para o passeio, porque eu tenho um compromisso às 17 horas com o Máximo Forte, pode haver algum atraso de metrô, etc. Aí eu fui, mas voltei meio-dia. Não, mas dá tempo. Não, de jeito nenhum, compromisso é compromisso. Então, eu elenquei aqui algumas coisas, por exemplo, tem interesse pelas pessoas, né? Você tem que ter interesse, procurar saber como que o outro está, receber bem as pessoas na sua cidade, tipo, Sim. você vem para a minha cidade e vejo as pessoas dando milhões de desculpas apenas para ficar no seu comodismo, né? E aí, agora a gente foi a Portugal, por exemplo. Cara, o que o Paulo de Vilhena fez por a gente em Portugal é uma coisa... Aí as pessoas perguntam, mas Val, como que você consegue tudo isso? Porque você imagina o que é você fazer um curso em Portugal com 10 palestrantes, eu acho, lá de Portugal, e nenhum lhe cobrar nada, tudo 0,800, como diz. Então a gente também tem o Nuno Venceslau também que nos abraçou, a Carla de Sá Fernandes, tudo por conta do Paulo de Vilhena. Agora, aí você pergunta, como que o Paulo de Vilhena? Por quê? Na época eu fazia parte da Remax, o Paulo de Vilhena estava em Aracaju e o Peixoto estava super preocupado porque ele tinha uma palestra logo cedo aqui em Maceió e não tinha voo para o Paulo de Vilhena. E aí, não, pega um táxi, tá, não sei o quê. Poxa, como que eu faço parte de uma rede, que o cara também faz parte, e o cara vai vir de táxi, eu posso muito bem buscá-lo. E aí eu fui, mas eu não fui por interesse no Paulo de Vilhena, eu fui por uma conexão com a empresa em que eu estava. Porque não pode ser assim uma fachada, não pode ser um faz de conta, tem que ser uma realidade, verdadeiro. Né? Tem que ser verdadeiro. Então, eu fui buscar o Paulo de Vilhena junto com o Wilton e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi o melhor presente que eu ganhei, foi ser amigo daquele cara. Então, assim, a gente foi buscar o Paulo de Vilhena e para você ter uma ideia, que aí, para você entender o que é relacionamento, recebo uma mensagem do staff de Paulo de Vilhena no meu WhatsApp dizendo que era para ele ficar no hotel, que não era para convidá-lo para sair, que ele estava com o filho dele e que ele queria descansar. Recebi essa ordem expressa do staff dele. Tudo bem, eu fazia o quê, né? Respeitar o cara. Então, fizemos a palestra com Paulo de Vilhena e quando terminou eu falei, Paulo, estou à sua disposição, te deixo no hotel com seu filho, ou você pode almoçar com a gente. O Paulo, não, eu quero almoçar com vocês. E foi almoçar com a gente. Quando eu deixo o Paulo no hotel, ele fala assim, qual é a boa hoje à noite? Eu falei, Lopana. Fomos pro Lopana, saudade. Paulo. Aí o jornal aqui em Maceió quer fazer uma entrevista com ele. O staff novamente diz que não é para fazer entrevista com o Paulo. Aí o Paulo me manda o WhatsApp. Vem fazer entrevista, Marval, com a equipe do jornal. Para quem não sabe, o meu destino foi traçado no Lopana, ou seja, lá no Lopana, naquele grande encontro que nós tivemos lá, eu, você, Fabrício Medeiros, a Regiane, né, o Azevedo, que ele ia dar aquela palestra que era o Bebendo na Fonte à noite, que você estava promovendo, né? A gente acabou bebendo no bar a tarde inteira, e ali o Azevedo me convidou de franqueado a me tornar master franqueado lá na Bahia, no lugar dele, e eu me lembro que eu falei, cara, eu já estou muito tempo longe da minha família, quero ficar mais perto da minha família, agradeço o convite, mas me fala um pouco mais do que é o negócio, como é o negócio. E acabou ele me conectando com o Hernani de novo, para mim entender um pouco mais, acabei vindo a Santa Catarina. Tudo aconteceu lá no Lopana. Foi muito legal. E aí vem a questão da gratidão, né? Que para você ter relacionamentos e contatos, você tem que ser grato às pessoas, né? Porque a gratidão, ela gera muitos benefícios para a sua vida espiritual, né? Porque eu fugi muito desse estigma de ser um corretor que só ganha dinheiro e quis ser um corretor que tivesse família, espiritualidade, ajudar pessoas, ajudar os meus colegas do mercado imobiliário. Eu não quis só ganhar dinheiro, porque eu já ganhava dinheiro no Banco do Brasil. Dinheiro é consequência, as pessoas precisam entender que dinheiro é consequência, não é objetivo. Então, aí eu venho para a gratidão, né? É uma coisa que eu não abro mão dela, até que você às vezes assim, mas pode ser que seja uma coisa super natural em você. É uma coisa natural,
Mas quando ela não é, eu também rebusco isso aí. Eu busco ser grato. Por exemplo, um cara que recentemente tem feito muitas coisas por mim é o Denis Levati, por exemplo. Né? Ele está sempre... Outra fera aí. Outra fera se Sempre você conectando perguntar, as pessoas, né? Sempre garimpando aí talentos, né? se você perguntar quando que eu o conheci, eu nem me lembro, porque foi através do Pierre, através do Conecta, tá? Não sei o quê. Então, assim, depois nós temos uma conexão. Então, o meu sentimento de gratidão com você, com o Pierre, etc. Tal, vai ser para sempre, né? Com a Vinéia, por E exemplo. vice-versa. A Vinéia era uma pessoa que eu admirava muito pelas postagens dela no Facebook, e eu me conectei com ela, né? E eu falei, pô, essa mulher deve ser muito, muito elegante, muito chique, e também deve ser muito chata, né? A gente vai criando esse estigma das Só pessoas. que não, né? E não, né? E aí, como que eu vou ter esse conceito da Vinéia se eu procurar conhecê-la, né? E aí, cara, fiquei estupefato agora. Eu fui a Florianópolis para o evento do Wagner Bonato, e eu falo para você, eu fui para o evento do Wagner Bonato, não fui em busca de conhecimentos, fui em busca de relacionamentos. Perfeito. Por quê? Porque o cara manda uma mensagem no meu direct, dizendo que faz questão da minha presença. Aí o Thiago Moura, que é um colega aqui de Maceió também, você tem que ir, etc, tal, pro top bloopers, não sei o que e tal. Uhum. Aí quando eu vi que o Pierre ia, que a Vinéia ia estar, que a Tati ia estar, que o Roberto Pantoja ia estar, Felipe Adalto, não sei o que, não sei o que. Pô, cara, você não vai ser um covarde de você não encontrar com essas pessoas. Até eu imaginei que você iria estar lá, mas você estava em São Paulo, não era? Eu iria, na verdade. Tava tudo certo para ir. Nós ia promover o happy hour, inclusive, depois do evento. Isso, isso. E aí surgiu a reunião em São Paulo que eu tive que ir, que era a formação de Até eu franqueados. falei aqui para as pessoas que eu ia pegar lá o modelo seu do happy hour, avisei aqui para os meninos, vários colegas aqui, falei, ó, o cara tá fazendo um happy hour lá em Santa Catarina, e eu vou aprender como é que faz esse happy hour. Eu vou até pegar um parênteses para a gente falar um pouquinho disso, porque isso é algo que eu vivenciei na Flórida e eu vi Sim, nascer, tá? E a gente está sim. falando de relacionamento aqui. E foi a melhor coisa que eu vi para criar relacionamento dentro do mercado imobiliário, para aproximar as pessoas, independente das marcas, independente se é um corretor autônomo ou se é dono de uma mega monstra imobiliária, não importa. As pessoas, começou toda sexta-feira, começou na verdade uma sexta-feira do mês, acho que era a primeira ou a última sexta-feira do mês, acho que era a primeira sexta-feira do mês, e depois as pessoas começaram a gostar tanto que começaram a voltar no mesmo local na próxima sexta-feira. E aí começou um grupinho pequeno, ele foi aumentando. Merval, tinha mais de 150, 200 corretores toda sexta-feira naquele ambiente. E geravam muitos negócios, mas muitos negócios, muita troca de conhecimento, de informação. Então o que eu falo para as pessoas é assim, cara, tu tá no teu dia a dia de trabalho com tantas tarefas, tu até quer fazer networking, relacionamento, mas às vezes tu não tem tempo, aquela velha desculpa do tempo. Mas quando tu vai pro happy hour, tu desarma, né? Tu já vai ali para relaxar, para curtir, para ver amigo, para dar risada, para brincar, e tu vai estar tomando uma cervejinha, alguma coisa. Cara, aquilo fica tão natural de fazer relacionamento, é tão gostoso e tão benéfico ver como as pessoas se conectam e como as empresas se conectam, e daqui a pouco todo mundo se dá conta que, poxa, nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos, né, no mesmo ecossistema, independente de qual, ou seja, nós estamos todos na mesma maré, como o Bruno Lessa colocou. Então a gente tem que juntos colaborar para que a maré suba. E nesse happy hour foi um Entrou aí lugar nosso amigo fantástico para isso. Dileno Malta aqui de Maceió, dizendo, Maceió tem quinta do corretor, massa. Show, perfeito, é exatamente isso. Aí, Aka, vamos pegar agora um gancho, por exemplo. Aqui a gente tem uns grupos de WhatsApp, vamos lá. Acho que a gente consegue ter aqui 1.500 corretores no grupo de WhatsApp. E aí, eu sou aquele tipo de cara que eu não faço acepção de pessoas. Eu não faço nada só para mim, eu não faço nada segmentado. Para mim, quando se trata de colegas corretores, é todo mundo. Não tem fulano, ciclano, beltrano. Não tem que existir isso no nosso meio, né? Sim, sim. E aí eu coloco lá, almoço, um sal e brasa, tal hora, tal, sabe? Aí sabe o que acontece? É que ninguém tem tempo. Eu acho que essa pandemia vai dar para a gente explorar de várias maneiras, vai dar para a gente ter vários insights em cima disso. Porque, por exemplo, você pegando esse gancho aí, eu vinha do Banco do Brasil e todas as sextas-feiras nós almoçávamos. Eu não sei nem como nossos casamentos não se acabaram, porque a gente ficava com os amigos tomando cerveja e a gente exagerava, ficava até as 10 da noite, meia-noite, toda sexta-feira
As mulheres tinham que aturar esse clube da cerveja do Banco do Brasil. E era uma coisa, assim, imperdível. E eu tentei, por várias vezes, já implantar isso aqui em Maceió, junto com os coitores. Sabe quantas pessoas já apareceram no máximo, até agora? No máximo 5 pessoas. Mas não importa. Tem que ser genuíno e verdadeiro e começa com essas 5. E na outra semana vai ter mais 5, e na outra vai ser 6, e depois vai ser 8, e depois vai ser 30. E tu vai ver como é que Não, mas funciona. sabe qual é o motivo? É É a que, assim, consistência. não, é que porque não tem tempo, é porque tem um cliente daqui a pouco, é porque é o dia de sexta-feira. Aí o que eu vejo agora? Agora todo mundo tem tempo de sobra, mas a gente não consegue tomar a cerveja, né? Então, quando eu fui também aí para o evento, eu queria muito participar desse happy hour, porque eu queria trazer esse modelo para cá, mas a gente pode até inverter. A gente convida o Ata para implantar aqui o happy hour em Maceió, Demorou. e aí Será um prazer. vai ser show de bola. E aí, já falando sobre a questão do relacionamento, né? Eu falei da gratidão e a reciprocidade, né? Porque, assim, o relacionamento você só não pode receber, você tem que receber, mas também você tem que se doar, né? Uhum. Achei engraçado que o Felipe Adalto me convidou também para uma live. Eu falei para não, ele queria me entrevistar. Eu falei, não, eu que vou entrevistar você. Porque o que aconteceu? O Felipe me recebeu de uma forma fenomenal lá em São Paulo. O Felipe, Adamário, o Anderson Trinca, Bruno Lessa, tá? E eu fiquei assim, pô, quem sou eu, Marval, para ser tão recebido assim no Conecta? Parecia uma... Então, isso é uma coisa que mexe comigo, porque quando esses caras vierem em Maceió, eles nem têm ideia do que eu vou fazer por eles. Porque eu recebi todos esses afagos lá em São Paulo, do Bruno Lessa. Por exemplo, o Wagner Bonato, eu conheci pessoalmente lá na festa do Bruno Lessa. Então o cara foi de uma habilidade que é impossível dizer não para ele. Então eu Ele é fui pro super evento. querido. Eu fui pro evento por uma questão de reciprocidade com ele. Assim também como eu estou fazendo com o Felipe. Eu disse, não, Felipe, eu quero contar para as pessoas a sua história, porque o Felipe está numa pegada muito legal, o Felipe está antenado, o Felipe está muito atual Super. com as coisas que acontecem no mercado Aliás, imobiliário. a gente fez um papo ontem na live que foi super bacana. Até, acho que ainda tá na live, né? Até as 2 da tarde hoje. Eu Fica na live. assisti não ao Super vivo bacana. porque eu não, mas ele mandou para mim o link, eu assisti. Eu até gravei, Felipe. Se tu me autorizar, eu disponibilizo lá no meu canal do YouTube depois para quem não conseguir assistir. Foi muito bacana. E um dos caminhos que a gente pode alencar na questão dos relacionamentos é você crescer profissionalmente. Não vejo outro caminho para você crescer profissionalmente se você não tiver essa rede de contatos, certo? Se você não tiver essa rede de relacionamento. Por quê? Porque uma das coisas que eu acho bacana de vocês da Remax é que o conhecimento ele não fica retido, né? É impressionante, é uma coisa que ainda vai ser um dia muito estudado no mercado imobiliário, a entrega que a Remax faz para todo mundo, porque você poderia ser um clubezinho fechado, né? Entre 4 paredes, né? E existem várias lives que vocês fazem de conteúdo de vocês. Por exemplo, nós chegamos em Portugal, no Expo Group e na Forever. Cara, o cara abre os números dele, o VGV, como que a equipe trabalha, como que a equipe é disciplinada, as salas, de co-work, não sei o que, tá? Então o cara entrega tudo que você pode até... A gente tem aquela máxima que o segredo da Remax é que não existem segredos na Remax. É por isso que a empresa mais cresce. E outra, quando a gente fala assim, a empresa que mais vende imóveis no mundo, isso não seria possível, Marval, se não fossem os nossos parceiros, porque 79% dos nossos negócios são em parceria. Então, na verdade, são os parceiros que ajudam essa empresa a ser. Mas por que isso? Porque ela é uma empresa voltada a fazer parceria, que defende a parceria. Enquanto algumas empresas ainda são fechadas para elas próprias, né? Então, olha o poder dessa união de compartilhar conhecimento e de compartilhar negócios. O Acra, fazer um parênteses, o Alisson tá aí na live e é porque eu não fico Grande olhando, Alisson. eu não fico olhando muito Esse é para... outro cara fantástico, viu, Marval? Um presente aí que a vida deu, que Deus me deu, foi conhecer esse cara aí. Cara ímpar. Eu não fico muito olhando para os textos, porque senão a gente não consegue desenvolver. Então o que aconteceu com o Alisson Costa? O Alisson, eu fui para uma Anatec, agora eu me lembrei agora, que estava na época, estava no auge Anatec, falando sobre marketing digital, e quando eu entro na sala, eu tento visualizar algum colega corretor, não importa se eu conheço ou não. Eu queria estar do lado de um colega corretor para a gente trocar figurinhas, né?
E eu não conhecia o Alisson pessoalmente, mas eu sabia que ele era corretor de imóveis, né? E aí eu me sento do lado dele, e, olá, tudo bom? Eu sou o Marval. Ah, tudo bem, tá, não sei o que, para. Cara, foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz, ter sentado ao lado desse cara aqui. Foi também Pai Deus, foi o nosso motorista, né? Sim. Foi o nosso chofer, né? Então, o Alisson foi um grande presente, foi um grande relacionamento que eu construí aqui em Maceió, e é um cara que compartilha muita coisa com as pessoas, né? Que faz Isso, questão também de compartilhar. Então, assim, um talento incrível e uma humildade sem tamanho, né? graças a Deus, ele é esse cara maravilhoso, cristão, que ajuda as pessoas, que compartilha. A gente sempre troca figurinhas. Então, amigo, nesse mercado imobiliário vai continuar, vai existir quem tiver nessa pegada que você está, né? Que você não é essa característica sua, não é da Remax. Talvez a Remax tenha conseguido aprimorar para você, tenha conseguido, né, fixar em você essa cultura de uma forma mais forte, né? Porque eu acho assim, viu, Atra, que Quem plantou eu... essa semente foi o Maerval, viu? que é isso? A Remax regou a semente, mas quem plantou foi você, de verdade. Ó, quando a gente fala sobre parcerias, por exemplo, eu acho que você fez uma live sobre parcerias, não foi? Uhum. Então, falar assim para os meninos, gente, a parceria não pode ser um nome, a parceria tem que ser uma cultura. Nós vamos fazer uma live quinta-feira com a Vinéia, às 18h23, se eu não me engano, Vinéia, confirma aqui o horário, que a gente vai falar sobre os pressupostos para a parceria, os pré-requisitos para a parceria. Porque a parceria, ela deve existir, mas para que exista uma parceria saudável, algumas coisas têm que acontecer antes, né? Que é justamente o networking, a entrega, a gestão exclusiva e outras coisas mais que fazem que todo o desenrolar da parceria seja saudável, né? A Eliane Ribeiro fez uma live com a Glauce falando justamente sobre a questão das parcerias. Então, assim, nós temos ainda algumas coisas para desbravar no mercado imobiliário, né? E aí, assim, eu acho muito legal, porque vai nascendo novos talentos, como eu vejo em Felipe, um talento. O Anderson Trinca vem numa pegada muito boa, né? Você assiste no YouTube o Anderson Trinca falando sobre LinkedIn, cara, é fantástico, né? E aí, assim, o Guilherme Carnicelli que nos ensinou. Quem é o Anderson Trinca? Vai lá, manda um zap pro cara, manda um message, se quer bater um papo com o cara, vai lá. E aí, Deixa eu só fazer uma correção aqui, ó. Na verdade, nem é correção, só um adendo. O Gustavo falou que a parceria é o futuro. O Alisson falou que a parceria é o presente. Eu acho que a parceria é o passado. Nós é que estamos atrasados. Porque já é verdade. acontece há algumas décadas, ela acontece em mercados maduros. Nós é que ainda não tínhamos esse conhecimento, né? Então, mais do que na hora. Então, amigo, acho que não, ele tem um tempinho. Então, é assim, o relacionamento eu acho que é a base de toda a nossa vida, né? Relacionamento familiar, relacionamento na profissão, relacionamento com os nossos clientes, né? E para isso, você tem que estar atento às características que você precisa ter para você ter relacionamento. E é interesse pelo outro, né? Não existe relacionamento se você não tem interesse pelo outro, né? Por exemplo, Uhum. eu fico muito triste com aquele palestrante que vai lá para o evento, dá uma palestra, ele não coloca o WhatsApp dele, ele não coloca o telefone dele, ele não para ali 5, 10 minutos para bater um papo com um colega, ou depois se dispõe a fazer um chat. Porque não existe mais esse tipo de pessoa no mundo. Não tem Não. mais essa pessoa, né? Como é que é aquele ditado? O ditado diz assim: o ego vai te levar longe, mas vai te deixar lá sozinho, né? Quando eu assisti, eu estava em Curitiba e fui para um evento do Cresce e Gustavo Zanotto, foi a primeira vez que eu vi a palestra do Gustavo Zanotto, e aquele cara me deixou louco, né? Porque ele tem umas ideias, né? O cara de tecnologia e tal, não sei o quê. E Inovadora. O Gustavo Zanotto estava lá no palco, todo de terno, com aquele sapato todo brilhoso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, porra, esse cara, O careca é metido, né? eu digo, esse cara deve ser uma empáfia descomunal, tá? E depois ele publicou uma foto que ele estava jantando com um palestrante famoso, aí eu nem lembro, e eu fui dormir morrendo de inveja, porque eu queria estar ali com ele, com o Gustavo Zanotto, né? Mas aí, depois, o Gustavo veio a Maceió, e aí, pô, que cara, que cara fantástico. Quando você... Então, assim, você tem que começar a buscar as pessoas. Aí você vê que o Gustavo Isso. Zanotto
é só aquela casca, a gente já brigou, mas a gente se encontra, se abraça, a gente se adora, manda mensagem de aniversário para ele adora foto de igreja, quando eu encontro em igreja, tiro foto, mando para ele. Então, o relacionamento você tem que construir, o relacionamento ele não sai, não existe do nada, né? Sem O Alisson dúvidas. aqui, parabéns, Acra, por essa sequência de lives que você está realizando, conteúdo de altíssimo nível e que os convidados sempre agregadores. Então, Obrigado, Alisson. Mas assim, não tem como não. O Peixoto falou isso na reunião, na live dele da semana passada, que ele fez. Quem não assistiu, até gravei, vou disponibilizar também. Ele fez uma live com um cara aí de Maceió, até. Como é o nome dele? José, autor de um livro. Ah, me fugiu o nome dele. O cara deu uma aula, foi uma sabedoria incrível. Assim, foi uma das melhores. A melhor live que eu assisti, ponto final, sabe? E ele falou assim, cara, esse não podia ficar numa conversa telefônica e nem numa conversa entre duas pessoas. Foi tanto conhecimento partilhado que é um dever compartilhar com mais pessoas. Então a bagagem que o Maerval tem, que outras que o Máximo Forte tem, que o Guilherme Carnicelli, que a Eliane, que Mônica Silva e tantas pessoas têm, precisam ser compartilhadas. Sobretudo nesse momento de maré baixa, que a gente precisa erguer a maré, né? Então, assim, parabéns a todos vocês que tiram um tempinho para ouvir, para participar e para compartilhar com outros colegas, porque só nós todos juntos fazendo isso, com essa entrega, que a gente vai transformar esse mercado. Eu não tenho dúvida que esse é o único caminho. aí você sabe que a gente falar um pouquinho agora do ENSE, né, rapidinho, porque também tem a ver com relacionamentos, né? Porque como foi que aconteceu o ENSE, né? O ENSE ele nasceu dentro de um grupo de WhatsApp, né? Um evento que todo mundo, assim, às vezes eu não consigo nem alcançar o que eu já ouvi das pessoas que participaram, dizer assim, pô, Marval, esse evento mudou a minha vida. O Nathaniel lá de Recife, Nathaniel Alcântara, o cara chorou porque a família dele estava contestando a questão dele ser corretor de imóvel, porque o irmão era médico, outro era não sei o que, empresário, não sei o que, não sei o que. E ele vem para o ENSE e ouve Pierre, Glaucio, tá? E aí o cara se renova, cria. Hoje ele é uma outra pessoa completamente diferente. E o ENSE foi baseado em relacionamento, dentro de um grupo de WhatsApp, onde estava Pierre, Thiago Granato, Alisson Costa, Glaucio, Alessandra Pervaz, você, Zé Azevedo. E essa turma, o que eu achei fantástico, é que assim, eu havia tomado uma decisão de que nós deveríamos contar a história da corretagem a partir dos bons. Porque o mercado fica contando a história da corretagem a partir dos ruins. Uhum. Mas espera aí, mas tem um Afan da vida fazendo sucesso, né? Tem um Alisson Costa fazendo sucesso, né? Tem o Gileno Malta que estava aí agora com a gente, que é um cara de alto padrão aqui em Maceió. Tem o Anderson Trinca, tem o Natan lá em Recife, tem a Tânia Macedo, tem a Eliane Ribeiro, tem Glaucio Santos, tem não sei o quê. E a gente continua deixando que as pessoas batam e falem mal. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar a partir dos bons. O que é ruim, a gente esquece. E o que me deixou muito sensibilizado foi, você imagine assim, um evento todo baseado em colegas, cada um pagou a sua despesa, porque você poderia imaginar assim, mas é um evento, mas deve estar ganhando dinheiro, e nada. Todo mundo pagou a sua passagem, todo mundo pagou o seu hotel, todo mundo custeou as suas despesas. Cara, isso é uma coisa fenomenal. Você As fazer um pessoas evento... foram lá para entregar de fato, né? Sem medir esforços e investimentos, né? Então a gente pode dizer que dentro do mercado imobiliário já existem relacionamentos né? Relacionamentos bem construídos e que estão aí, né? Como é que se diz? A prosperar, estão aí a contribuir com vários colegas que estão modificando as suas vidas. Então, assim, quem quiser se manter nessa profissão, quem quiser crescer e ter conhecimento, eu acho que o caminho, um dos caminhos, né, que não existe só um caminho só, é o relacionamento. E eu ganhei muito, já que é você que está na tela, eu ganhei muito com o seu exemplo, com o seu amor pela profissão, né? Porque, assim, quando você vai para um relacionamento com uma pessoa, é para você tirar o melhor que ela tem. Né? Porque nós não somos perfeitos. Acho que o mercado tem que acabar com essa história de querer a perfeição. Acho que nós temos que querer ser bons. Não né? existe perfeição. A perfeição é intangível, né? E é inalcançável. Nós temos que querer ser bons, a ausência de maldade, né? A ausência de ser ruim.
né? E buscar a excelência. Então, eu faço sempre essa divisão. É ser bom, ser excelente e não tentar querer ser perfeito, porque aí você vai estar sempre se cobrando e isso é muito ruim. Então, assim, na medida que você diz assim, não, eu sou bom, a minha natureza é boa. Houve um dia que eu precisei dizer para mim mesmo, não, você é bom ou você é mal, você não pode ser meio termo, dia bom e dia mal, não. O Acre é um cara de índole boa. Ah, o Acre cometeu uma falha? Sim, porque você é humano. O Acre busca a excelência, busca o cara que está todos os dias tentando melhorar a sua empresa, tentando melhorar o seu negócio, tentando melhorar o mercado, ajudando pessoas. Isso é a busca da excelência. O Acre é uma pessoa boa? É uma pessoa boa. Então, convivendo com você, observando você, e principalmente a tua garra, cara, é assim, o vigor que você tem, vou usar essa palavra, o vigor que você tem, o amor que você tem por essa profissão. Eu sei que não é mais dinheiro, é Não, muito Marval, mais do que isso, entendeu? obrigado, obrigado mesmo de coração você falar isso. Mas assim, eu tive a felicidade, o privilégio de começar a minha carreira nos Estados Unidos. Eu tive Aham. contato com o mercado imobiliário no mercado maduro. E eu vi as coisas como eram lá. E depois eu voltei para cá e eu fiquei assustado com a selvageria que eu encontrei aqui. Eu falei, nossa, Isso. eu conheci o Éden, o Jardim do Paraíso, e agora eu vim para um umbral. Poxa, eu preciso Sim, falar para essas pessoas aqui que existe o paraíso, sabe? sim. E que não depende de ninguém mais senão deles próprios para transformar esse umbral no paraíso. Então é essa que é a minha missão, é por isso que eu trabalho, é o meu tesão de trabalhar, meu vigor, é porque eu realmente acredito em um mercado imobiliário mais forte, mais unido, mais cooperativo, que é melhor para todos, porque eu vi, eu participei. Sabe, então, se você ainda não teve a chance de ir para lá, vai. Faz um investimento como todos vocês fizeram, de ir a Portugal, de ir Sim. aos Estados Unidos, de acompanhar o projeto que o Café Imobiliário faz, que é fantástico, de levar as pessoas para lá. Porque vocês vão perceber, cara, é assim, já está funcionando em alta performance e onde todos colaboram, todos são, né, todos se unem. Eu até dei um exemplo na palestra, eu fiz a pergunta assim lá em Chapecó, qual a quantidade máxima que vocês acreditam que um corretor de imóveis consegue vender? Aí as pessoas falam, 20 imóveis no ano, 30 imóveis, 50 imóveis, e um cara arriscou 100 imóveis. Cara, o recorde é de um senhor chamado Ben Cavalheiro, que está no Guinness dos Records, que vendeu 3.800 e tantos imóveis num ano, Ave Maria. em 2016. Em 2018 ele bateu o próprio recorde e vendeu 5.801 imóveis em um ano. Como que esse Poxa. cara faria essa venda se não fosse através de um sistema onde todo o mercado está interligado? Entende isso? Você não consegue vender como um corretor, ele não é uma imobiliária, ele é um corretor de imóveis com uma equipe que vendeu 5.801 imóveis em um ano. Só colocar bem Cavalheiro, com dois L's, no Guinness dos Records. Né? Então, por quê? Porque a maré lá está cheia. E quando a maré está cheia, todos os barcos sobem, como diz o Bruno Lessa, tão bem. Então, acho que é isso que me faz ter esse tesão, essa vontade de trabalhar. É, legal, a menina está colocando aqui, somos perfeitos na nossa imperfeição. Isso nos faz ir mais além e a nos transformar. É a Neuza Sempre. Montenegro. Então é isso, meu amigo. É lhe agradecer, né, pela essa oportunidade maravilhosa, dizer que estamos juntos. Eu acho que assim você está sendo um desbravador nesse mercado imobiliário. Eu acho que tem uma missão por trás de você muito grande e quando a gente fala no Messias, né, algumas religiões acreditam que não existiria só Jesus como Messias, que haveriam muitos Messias. Então, acho que o mercado imobiliário precisa de vários Messias, né? Então, você tem sido um Messias nessa missão, o Anderson tem sido um Messias, o Dani Levato está fazendo um trabalho fantástico com corretores de imóveis. Então, acho que se cada pessoa tiver essa pegada de querer construir relacionamentos, ter essa base de conhecimento e compartilhar como você faz, a gente vai ter um mercado muito melhor. Principalmente, sabe, Ata, mais do que nunca, a gente faz uma restrição às lives, né? Porque tem muita live, tá? Não sei o que, tá lá. Mas, poxa, quantas pessoas não estão sendo alimentadas com essas lives, né? Que estão na sua solidão, que estão na sua tristeza. Ontem, uma pessoa falou assim, poxa, Marval, porque o seu Tomás lá de Pernambuco me convidou para ser colunista.
da revista do mercado imobiliário em Pernambuco. Eu falei, cara, isso era um sonho que eu tinha na juventude, eu achava super lindo você ser colunista de um jornal, não sei o que, tá. Mas eu nunca fui atrás, porque eu acho que era mais para ser um convite do que um oferecimento. E aí, o Tomás, que é um relacionamento que nós construímos através do Ence, agora me convida e eu realizo um sonho através Muito legal. dele. O projeto dele é fantástico, né? E o que acontece? O Tomás foi um relacionamento que eu mantive ativo o tempo todo. E, do nada, veio o convite dele para eu escrever. Consequentemente, isso vai me forçar a estudar, vai me forçar a produzir conteúdos, a me interessar, né? Porque quando você para de crescer, você estaciona. Aí você começa a achar que o mundo está ruim, que as coisas estão ruins. Tem a pirâmide do aprendizado, né? A pirâmide do aprendizado mostra isso, que a gente aprende 10% quando a gente lê, 20% quando a gente ouve, não sei quantos, vai aumentando assim, e a 95% você fixa o conteúdo quando você ensina alguém. Ou seja, porque você é obrigado a estudar, a se preparar antes de poder tentar transmitir o seu conhecimento. Então você é o maior beneficiado disso no ponto de vista do conhecimento, vamos dizer, de fortalecer o conhecimento. E, sobretudo, como você falou, até uma questão, talvez, espiritual, né? Que a vida te retribui, te retorna. Eu me lembro que quando a gente começou com o projeto das lives, na verdade, no início era para ser uma reunião de Zoom, que a gente fez aqui com os nossos franqueados, logo no início do Covid, todo mundo apavorado, todo mundo com medo, todo mundo preocupado com o mercado. Os corretores que já estavam, às vezes, começando com aquela preocupação natural, daqui a pouco se sentiram um banho de água fria, pensei, pô, esses caras vão sair do mercado, vão, né? E aí a gente falou, o que a gente vai fazer para manter essas pessoas unidas? Bom, primeiro vamos estar próximo, né? Vamos estar mais próximo deles. A gente começamos com o Zoom. Aí o Jonathan, que é um franqueado nosso aqui em Blumenau, falou, Akram, de repente convida alguém para vir falar com a gente aqui da Remax, tem tanta gente legal. Eu falei, bacana. Aí eu pensei logo na Sandra Canelas. Eu falei, Sandra, vamos fazer um bate-papo? Aí o nosso papo foi tão legal no WhatsApp que eu falei, Sandra, em vez de uma reunião via Zoom, vamos fazer numa live? Porque eu acho que tem mais gente que pode ouvir isso, vai se beneficiar disso. E isso começou sem querer e tomou a proporção que tomou. E eu pensei várias vezes já em desistir. Eu falei, cara, que coisa chata, porque eu começo a me achar repetitivo. Eu noto que eu falo as mesmas coisas várias vezes na mesma live, em outras lives. E aí, de repente, eu recebo vários feedbacks bacanas que falam, não, continua, tá me ajudando. Então, se a gente conseguir fazer com que uma pessoa que estaria desmotivada saia de uma live motivada, eu acho que, né, sobretudo nesse período nebuloso, eu acho que já valeu o esforço e botar a cara a tapa ainda. Eu creio que nós do mercado imobiliário, pelo menos assim, é uma leitura que eu faço, é como se, não sei se nós somos muito egocêntricos, nós corretores de imóveis, e achamos que o mundo todo gira em torno do mercado imobiliário, né? E aí acho que é assim, eu aprendi também, o Guilherme é um cara que tem muitos insights, o Guilherme Carperi é um cara que eu admiro muito, porque ele ensina muito, mas as pessoas prestam muito pouca atenção ao que ele diz, por exemplo. Uma coisa que eu aprendi... Denis, é sua. Tá meio enferrujada da praia aqui, ó. Mas é sua. Quando eu te encontrar, eu vou te levar ela. E vou botar o Camaro da Vinéia aqui no lugar. Então, o Guilherme Canizera, ele falava muito para a gente olhar para o varejo, né? Como que o varejo trabalha, né? E isso ficou na minha cabeça, né? Então, agora, quando eu vejo a pandemia, aí eu fico pensando assim, pô, por que eu tenho que olhar para o mercado imobiliário? Vamos olhar para os clientes, vamos olhar para as pessoas mais pobres, como é que elas estão. Aí nós fizemos aqui uma live fizemos uma live durante 5 dias consecutivos, aí fica até a ideia para quem quiser copiar. Convidamos 10 colegas e as lives eram simultâneas dias seguidos, fazendo arrecadação de alimentos. Cara, foi fantástico. Superou as nossas expectativas, a gente conseguiu arrecadar alimentos para doar para as pessoas. Então, assim, você tem que sair desse universo de achar que o mundo está ruim para você, que você não está vendendo, que sua vida está ruim. Pelo contrário. Então, o relacionamento, eu acho que ele ultrapassa essa questão do mercado imobiliário e passa para uma coisa mais humanitária, né? Exato. Olha, a Viné deu uma grande sugestão aqui, ó. Churras na sacada e troca dos carros, Denis. Fechou. Quem quiser está convidado aqui, ó. Mais do que concordo com isso, Vinéia. Ia até falar também sobre o relacionamento em relação à Vinéia, por exemplo. A gente foi para a Floripa, né, lá, e aí, no último dia já, todo mundo cansado, essa mulher é louca. Aí ela liga, manda um WhatsApp, 9 horas da noite.
você tem que conhecer Santo Antônio. Eu falei, pô, que mulher louca, mas vamos lá. Eu conheci Santo Antônio com ela também. Fomos no Mas vamos restaurante lá. lá, foi super legal. Vamos lá conhecer Santo Antônio. Aí tava eu, o Rony Menezes, a Josiane, tá? E o Felipe, o Denis Brito, tá? Vamos conhecer Santo Antônio. Poxa, cara, parece que Deus estava dizendo assim, vou dar para vocês um refrigério agora, vou dar a vocês um momento inesquecível na vida de vocês, porque agora vai vir uma catástrofe. E ela não sabe o bem que ela me fez com aquele momento que eu vivi ali no Santo Antônio. Era 1h da manhã, a gente estava na rua, todo mundo se abraçando, brincando, bebendo, conversando, tirando fotos, tal, não sei o quê. E o pior de tudo, ela ainda paga a conta, tu acredita? Essa mulher é louca. Ela ainda paga a conta. Ela ainda paga a conta. Então, assim, olha o que é relacionamento. Depois eu falei pra ela, Vinéia, qualquer pessoa teria de dormir, estava cansada, ela ia trabalhar no outro dia, mas ela fez questão de nos levar para conhecer Santo Antônio. Então, assim, relacionamento você constrói, né? Você sai de si mesmo. Nós somos a média das pessoas com quem nós convivemos. Então, busque se alimentar de fontes positivas, de energias positivas, de conteúdos bons e, sobretudo, compartilhar isso com pessoas boas, estar próximo de pessoas boas. É inevitável o seu crescimento, como pessoa, como ser humano e como profissional. O Denis está falando que deveria ter ido com a gente. Realmente, o Denis Levato estava lá, mas ele ficou muito docinho, sabe? Ficou muito presinho no quarto, não quis conversar com a gente. Tá aí o Kennedy Pinheiro que entrou agora. Vamos fazer, assim que voltar essa loucura, Denis, vamos fazer algum evento aqui em Santa Catarina. Eu vou te convidar para ser um dos palestrantes aqui com a gente. E aí a gente vai fazer, assim, sem dúvida nenhuma, vamos fazer esse churrasco aqui com a Vinéia, com todo mundo, o Merval, vai estar todo mundo convidado. A gente vai fazer uma coisa bem bacana para o mercado. Aí o Kennedy Pinheiro, que é lá de uma região de São Paulo, e o Kennedy deu uma palestra, né? E eu falei, pô, vou me aproximar desse cara para saber, porque ele trabalha com casas lá. Temos um ou dois minutos aqui, Merval. Tá. E aí me aproximei do Kennedy para conhecer o case de sucesso dele, ficamos amigos e estamos hoje trocando figurinhas. Fique com você as palavras finais. Querido, nada, eu queria só te agradecer de coração, dizer que esse tema, para mim, é a base do mercado imobiliário. Eu sempre falo que o mercado imobiliário é fruto de reputação e relacionamento. A reputação depende de mim, da minha ética, da moral, né, de buscar me qualificar, de buscar me especializar. E os relacionamentos dependem da minha postura, da minha entrega para com os outros, de uma forma natural, genuína, como você faz. E quanto mais eu elevo a minha reputação e mais eu elevo o meu relacionamento, mais negócios eu tenho, mais indicações eu tenho. Enfim, então, acho que o recado aqui é que o corretor, o colega, não é seu concorrente, né? Pelo contrário, né? Exato. O colega é o seu primeiro cliente, não é o seu concorrente, ele é seu primeiro cliente. Porque um comprador vai te comprar 1, 2 imóveis no ano ou daqui a 5 anos de novo. Um colega pode fazer 5, 10 negócios contigo naquele mesmo ano ou mais. Então, assim, valorizem muito esse relacionamento entre a classe, né? Aproximem, tomem café, tomem chimarrão. Enfim, acho que esse é uma grande aprendizado que fica dessa live aqui, Merval. E obrigado por você ter proporcionado isso na minha vida e você foi o grande culpado disso. Tá, lhe agradecer porque, para você saber, né, praticamente essa foi a primeira live que eu fiz em toda a pandemia. Foi a primeira, porque a gente fez uma com o Roberto, mas a gente fez gravada. Ao vivo, praticamente foi a primeira, porque assim, eu tenho observado já muitas lives de conteúdo, né, e aí assim, eu vejo você fazer, a Eliane Ribeiro, né, a Vinéia tá fazendo, então o Anderson Trinca, então assim, eu prefiro observar e ouvir vocês do que querer apenas... Você tem muito conteúdo e você deve partilhar. Deve, verdade. Mas já tem gente bacana fazendo, e aí o que acontece? Eu prefiro, assim, até compartilhar, ficar na hora expandindo para os colegas. Então, Rafa, muito obrigado. Sexta-feira a gente vai ter uma com o Felipe Adalto, mas aí a gente vai conhecer esse cara, né, saber da pegada dele, o que ele faz. Cara fantástico. Da onde que vem todo esse entusiasmo, da onde que vem toda essa... Temos 10 segundos. 10 segundos, bom, né? Um beijo no coração, fica com Deus, pessoal. Muito obrigado aí. Deus abençoe a todos e se cuidem. Tamo junto.